Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje, dia 3 de setembro de 2025, e nós estamos aqui exatamente para podermos dar continuidade a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 3, um total de 27 versículos. E como nós lemos ontem e nós finalizamos o capítulo 2, ontem você vai lembrar que o rolo, do livro que foi colocado sobre a boca de Ezequias. E hoje nós daremos continuidade, que é o capítulo 3, onde tem 2 tópicos, E junto nós vamos obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Livro de Ezequiel, Ezequiel, A Lília está me corrigindo aqui, então é livro de Ezequiel, profeta Ezequiel 3, E verso 1, aonde, como eu digo a vocês, cada dia nós obtemos conhecimento desta palavra maravilhosa. E a gente só consegue adquirir o conhecimento quando nós praticamos a leitura da palavra do Senhor. Porque se nós não praticarmos a leitura, seria como se nós fôssemos guiados, por uma outra pessoa. E aí você que está sendo guiado, você já sabe o que acontece, Mas vamos lá então à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, profeta Ezequiel 3, e verso 1, que diz assim, verso 1, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Verso 2, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Verso 3, e disse-me, filho do homem, dai de comer ao teu ventre, e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Acho que já deu para você compreender aí, que rolo é esse que foi colocado sobre o profeta Ezequiel. Versículo 4. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel. E disse-lhe, e dizei-lhe as minhas palavras. Verso 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Verso 6. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviará, certamente te dariam ouvidos. Verso 7. Mas a casa de Israel não te
quererá dar-lhe ouvido, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Verso 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu povo, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Verso 9. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com seu rosto, porque casa rebelde são. Verso 10. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Verso 11. E ia, pois, vai aos dos cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falará, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Verso 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Verso 13. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defrontes deles, e o sonido de um grande estrondo. Verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Verso 15. E vim aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio de Quedar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Agora vamos para o segundo tópico, que é profeta Ezequiel, livro de Ezequiel 3 e verso 16, que diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, verso 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Verso 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 19, que diz assim: Mas se avisares o ímpio
e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desvia da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, morrerás, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 21. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Verso 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quedar, e caí sobre o meu rosto. Verso 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Verso 25. Porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. Verso 26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Verso 27 e final. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Glória a Jesus. E aí foi a leitura deste capítulo 3, um total de 27 versículos desta palavra maravilhosa. E como nós tínhamos já adiantado, né? A palavra do Senhor, quando o Senhor falou para Ezequiel, e como diz, né, a palavra do Senhor, que nós lemos aqui o primeiro versículo, né? Que diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. A gente observa que quando se fala nesse rolo, é exatamente o que estava escrito e também sobre o juízo de Deus para aquele povo. O que eu acho bastante interessante é que Ezequias
ele tinha que ser correto a tudo aquilo que o Senhor determinava dele para o povo de Israel. E eu acho tão interessante que a palavra do Senhor vai dizer para nós que ele não estava no meio de estranhos. Ele estava no meio de pessoas conhecidas, porque era, como é que se diz, a nação dele, né? Era o povo dele ali. E o texto vai colocar para nós que Ezequias, ele precisava, né? O carro da fruta agora está passando aqui, né? Deixa ele sair um pouquinho aqui da minha rota. Como eu estou dizendo, Ezequias, ele precisava receber a mensagem de Deus. E como o texto coloca bem claro no final do capítulo 3, né? Pera aí que o camarada aqui já vai sair. Calma aí. Não sei como é que eles aguentam. Bota um som, aquela cornetazinha, né? Eu acho que agora vai dar pra gente prosseguir. Como o final do capítulo 3, do versículo 3 vai dizer, né? Então comi, e era na minha boca doce como mel. Eu quero que você entenda que o recado de Deus para aquele povo poderia sim soar, né, no ouvido de quem estava ouvindo como uma perversidade, como uma maldade que estaria Ezequiel falando para aquele povo. Não, mas você vai compreender que Ezequiel, ele come e chega até o seu paladar doce como um mel. Eu quero que você entenda que Ezequiel, ele não tinha a alegria de poder estar indo falar com aquele povo de tudo aquilo que o Senhor estaria fazendo, porque o que o Senhor estava fazendo era devido ao pecado e à maldade daquele povo. Você vai ver que nós lemos aqui no capítulo 14, no versículo 14, que diz assim: então o Espírito me levou e eu me fui muito triste. Ezequiel, ele sai da onde ele estava, triste com tudo aquilo que ele teria que falar. Observa uma coisa, você ficar triste com o que você vai falar é uma coisa. Você não falar é outra coisa. Ezequiel, ele fica triste, mas o Espírito já tinha levantado ele, já tinha levado ele. Então, quando chegasse ali, apesar dele estar muito triste, mas no ardor, né, como diz, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E o que dá de nós, cada um de nós entendermos aqui, que Ezequiel, ele tinha que proferir aquilo que o Senhor nosso Deus queria que ele falasse. A palavra do Senhor vai colocar para nós que se ele não advertesse o ímpio e aquele ímpio viesse a morrer por causa da sua maldade, o sangue de Ezequiel seria requerido. Agora, se aquele ímpio, ele se convertesse da sua impiedade e do seu caminho ímpio, né, ele morrerá da sua maldade, né, da sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
E da mesma forma, vai dizer para o justo. Aquele justo que está vivendo da injustiça, ou do pecado, ou da imoralidade, da incredulidade, se aquele justo, ele for advertido, quer dizer, Ezequiel chegar para ele e falar, olha, isso aí você não pode, Deus não permite isso aí. O Senhor não iria requerer de Ezequiel. Mas se Ezequiel não falasse, porque muitas das vezes, como nós lemos ontem, né, que ele está diante da casa rebelde, um povo com uma fisionomia estranha, né, uma fisionomia pesada, se talvez batesse o medo em Ezequiel de não vou falar isso que o Senhor quer que eu falo, não. Se Ezequiel, ele engolisse e não falasse para o teu próximo, mesmo aquele justo, ele iria morrer por causa da sua maldade, né? Mas o sangue daquele justo não seria requerido, ou melhor, o sangue de Ezequiel não seria requerido, porque Ezequiel, ele abriu a boca e falou. E agora vem uma perguntinha, né? Como é que nós estamos como profeta? Como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que traz a palavra do Senhor nosso Deus? E muitas das vezes para não magoar o coração daquela pessoa, porque você está num lugar que não é o teu, como é que se diz? A tua área de conforto, né? E você tem que proferir aquilo que Deus manda. Como é que está você? Como é que está a sua situação? Ou será se tem vários ímpios que já morreram e você não advertiu? Vários justos que já morreram e você não advertiu? É hora de nós procurarmos a ter essa ligação com o Senhor nosso Deus. Nós estamos falando, irmãos, é do profeta. É o profeta Ezequiel. Ele mesmo triste com tudo que ele tinha que falar, mas em momento nenhum ele deixou de falar. O profeta Jeremias, mesmo chorando, ele ia e proferia aquilo que Deus determinava para o povo de Israel, para o povo de Judá, de Jerusalém. E agora nós estamos chegando em uma parte, em um momento, que por causa da incredulidade deste povo de Israel, povo de Judá, o nosso povo atual também, por causa da incredulidade no coração, a impiedade do povo, chega dias de turbulentos, né? Chega dias turbulentos diante de nós. E se nós não estivermos dando ouvido e crédito à voz do Senhor, como ficará a nossa vida? Então que estas palavras ela possa entrar ao teu coração. E se você um dia se colocou para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não tem como você tentar fazer da sua forma, é da forma que o Senhor, Ele quer com que nós venhamos fazer. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí mais esta leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero já neste momento fazer uma oração e permitindo o Senhor nosso Deus amanhã, nós estaremos lendo o capítulo 4 do livro de Ezequiel. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta, Pai. Em favor deste irmão, desta irmã, deste lar, desta família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para com a Tua palavra.
Abra o entendimento deste irmão, desta irmã. Realiza, Senhor, a tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Foi aí mais esta leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. E permitindo o Senhor, amanhã aqui nós estaremos para mais uma leitura desta palavra maravilhosa. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.